você clamar ao Senhor. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Vamos ouvir uma palavra. Evangelista mulher Uller, vamos lá. Faz tempo que você está fugindo da raia, hoje é dia de você entregar uma mensagem aí, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler um texto da Bíblia. Está em Gênesis 42. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 42. Os irmãos encontraram, irmãos? Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. Até aqui somente. Esse aí. Obrigado, tá? Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui, uns 20 minutos no máximo, sobre esse texto de Gênesis 42, sobre José e seus irmãos. E a primeira coisa que eu aprendo, aliás, que eu reaprendi quando eu li isso aqui de novo, é que os irmãos conhecem a história que José é governador e os seus irmãos foram ao Egito comprar mantimento, certo? Até aqui tudo bem, né, irmãos? Então, o que eu vejo que está para acontecer aqui é um reencontro com o passado deles. Era um passado que eles não queriam que voltasse ao seu presente. Qual era o passado que eles queriam evitar? Era José. José era um passado que eles queriam fugir, eles não queriam falar, eles não queriam ouvir, eles não queriam tocar no assunto. Eles tinham medo de que o velho pai descobrisse que eles mataram um bode, pegaram o sangue, sujaram a túnica de José e fizeram o velho pai chorar a morte de um filho que estava vivo. Só que na mente dos irmãos de José, José realmente estava morto, só que José estava vivo. E eles, tentando ignorar a existência de José, eles estão caminhando cada vez para mais perto de José, sem saber que era José. É o passado que eles queriam fugir, que está assombrando eles. É o nosso passado que às vezes nos assombra, nos assusta, incomoda. E é tão incrível, gente, que tem coisas da nossa vida mal resolvidas, que elas dão uma volta enorme. E quando a gente se depara com essa volta, a gente pensa: agora está longe de mim. E quando você menos espera, você sonhou com aquilo. Quando você menos espera, alguém fez você lembrar que aquilo aconteceu. Quando você menos espera, aquilo está ali te torturando de novo. Foi mal resolvido, mal solucionado, e você e eu estamos tentando evitar e fugir, mas não tem jeito. Irmãos, quando não dá para fugir, a melhor coisa que tem, e eu estou falando isso para mim também, é enfrentar. Porque quanto mais a gente tenta evitar e recuar, mais a gente se enleia e mais a gente se enrola. Então é importante a gente deixar as questões bem resolvidas. Já ouviu aquele ditado? Fulano não dá ponto sem nó. Tem aquele ditado da costureira, daquela que faz o tricô, que ela deu um ponto, mas depois do ponto vem o nó. Se não der esse nó, na hora de puxar a roupa, vai desmanchar todo o tecido, porque foram dados pontos, mas não foi dado nó. Às vezes a gente deixa as coisas para depois e vai remediando, mas chega uma hora que Deus nos chama para cara a cara, a nós olharmos aquilo que está mal solucionado,
perdoar aquela pessoa que nós não perdoamos, a gente só falou de boca, eu te perdoo, mas ainda tem raiva no coração, que a gente apenas disse, eu vou esquecer isso que você fez, mas a gente não esquece, a gente fala de novo, o casal que briga pela mesma razão e circunstância a vida toda, chega uma hora que a gente tem que se deparar com o José da nossa história, que nós jogamos na cisterna, que nós vendemos como escravo, e que não desapareceu porque está por aí. Então, irmãos, a palavra de Deus essa noite para o nosso coração, em primeiro lugar nós vamos colocar um ponto final nessa questão essa noite, e vamos resolver isso no nosso coração. Quando isso estiver bem resolvido aqui dentro de nós, as outras coisas vão se resolver também. Por que a gente reclama da família, reclama da igreja, reclama do governo, reclama do Estado, reclama de tudo, do emprego? Por quê? Às vezes não é que o mundo inteiro está desorganizado. Até um livro que eu li, acho que é Gordon MacDonald, que diz, põe a ordem no seu mundo interior. É interessante que às vezes os problemas que a gente enfrenta, eles não estão só lá, eles estão aqui também, a forma como eu encaro. Porque eu estou organizado, o mundo começa a se organizar porque eu creio que Deus está reorganizando a minha história. E aí eu crio ânimo e força para enfrentar. Agora os irmãos do Zé têm que enfrentar o Zé. Pensaram que ele tinha morrido lá como escravo, mas agora estão para se depararem com ele. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu aprendo aqui, é que em tempos de escassez não resolve ficar olhando um para o outro. O Jacó, o velho Jacó, disse para os seus filhos, no versículo 1, por que estáis olhando uns para os outros? Irmãos, a gente tem a tendência, principalmente os casados, né? Estou falando tanto de casamento, eu falei para casar esse final de semana que me cansou de tanto falar, mas eu ainda estou falando. Que na hora da escassez, ao invés de alguém tomar uma decisão, a gente fica olhando um para o outro, porque a gente não tem saída. Então o Jacó olhou, os seus 12 filhos, contando com Diná, né, o 13º filho estava no Egito, era contado como morto, e viu eles assim, sem saída, e sem tomar nenhuma atitude. E o velho Jacó diz assim, vocês vão ficar aí olhando um para o outro? Não vão tomar uma decisão, não? Vocês não vão reagir? É isso que ele está dizendo. Reaja frente a isso. Faça aquilo que lhe cabe fazer. Não adianta apenas entregar para Deus fazer tudo sozinho. Tem coisas que eu e o irmão Eliel tem que fazer. O Senhor abre uma porta de emprego, eu tenho que ir atrás. Senhor, me dá uma vitória que eu preciso orar, mas eu preciso também agir, porque senão eu vou ficar olhando para a Cátia olhando para o irmão Eliel, e a gente não toma uma decisão. E tem situação que nós temos que sair daquele conforto e buscar em Deus com uma atitude sincera, batei, abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, é a nossa decisão, a nossa atitude frente a isso que vai fazer toda a diferença. Não fique olhando um para o outro em tempo de escassez. A terceira coisa que eu aprendo, todos os recursos de Jacó haviam acabado. Agora o medo dele era morrer de fome. Irmãos, o Jacó, ele ficou rico ou não em Harã? Ficou rico ou não? Quando ele saiu da casa de Labão, ele saiu rico ou pobre? Rico, podre de rico. Ele ficou tão rico que os cunhados falaram assim, Jacó veio levar tudo que é do nosso pai. Então ele saiu riquíssimo de Harã. E ele voltou para Canaã com muito gado, com muita ovelha, com muitos camelos. E na época essas posses eram de pessoas riquíssimas do seu tempo. Mas com o tempo, aquilo foi acabando. Aquele recurso foi se esgotando. E agora o velho Jacó, ele está temendo a morte. Por isso que ele diz, vamos até lá, comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Como aconteceu isso, irmãos? Os recursos dele chegar a uma situação tão grande, ele poderia mandar alguns servos, alguns empregados buscar o trigo, o alimento. Mas o que ele fez? Mandou os 10 filhos. Por quê? Porque os recursos dele estavam escassos. Eu acho incrível, irmãos, a fé de um homem, a nossa fé, é quando aquilo que a gente está agarrado começa a desmoronar. Porque em algum lugar nós colocamos a nossa segurança, ou em algum bem aqui debaixo, no terreno,
ou uma conta bancária abastada, ou algum grau de escolaridade elevado, ou algum amigo que você tem que pode te ajudar, que pode te socorrer. A gente se agarra em algumas coisas. E os irmãos já notaram que de vez em quando Deus vai lá e tira aquele pelego de lã gostoso do ninho e a gente fica assim em cima dos espinhos? Você já notou que às vezes tudo que nós chamamos de segurança, Deus vai lá e tira de nós e nós ficamos sem chão? Quando chega um diagnóstico médico, quando chega a nossa dúvida, quando chega a falta de esperança no ministério, quando chega a adversidade dentro do lar, dentro do casamento, quando nós vamos orar e a gente tem a impressão de que Deus não está ouvindo a nossa oração, que não está passando do teto da igreja, tudo isso ocorre e chega na nossa vida. É Deus tirando a nossa sensação de segurança, porque a gente se acostuma com as bênçãos e começamos a adorar as bênçãos esquecendo do abençoador. E aí Deus diz, é assim então é? Os irmãos já notaram o texto bíblico que fala da prova de Abraão? Quando começa a prova de Abraão, Isaque, a quem amas, Deus fala assim para Abraão, Isaque, a quem amas? Claro que eu amo, ele é filho da minha velhice, mas você ama demais. Eu quero que você ofereça ele em sacrifício. Deus está pedindo o seu Isaque, o seu predileto, a sua segurança, aquilo que você está agarrado que não é em Deus, é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus simplesmente falou, ou aquilo que você tem, e Deus vai lá e tira o tapete, e deixa a gente em cima dos espinhos e diz assim, agora, para onde é que você vai? Aonde é que você se chega? Os amigos de Jó disseram assim, e agora? Vira-se para o Deus que é a tua segurança, para qual dos santos te virarás? Aí Jó olhou para tantos santos que poderia se virar, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará da terra, eu o verei com os meus olhos, ninguém vai me contar, eu o verei. É nessa hora que a gente se vira para Deus e Deus diz, não, realmente, era aqui que eu te queria, era aqui que eu queria te trazer, você está exatamente no lugarzinho que Deus planejou para a tua vida agora, você está exatamente aqui, o lugar que Deus te trouxe, do jeito que Ele quis fazer, e é melhor de tudo, irmão, quebrado ou não quebrado, o vaso continua na mão do oleiro, é maravilhoso, ei glória! Então eu penso assim, a gente liga para as críticas, a gente fica olhando para as pessoas que falam e dizem coisas a nosso respeito, é bobagem prestar atenção nisso, a gente tem que ficar olhando para as mãos daquele que está moldando o vaso, porque se quebrar na mão dele, ele não vai varrer para fora, ele vai pegar a mesma massa e vai fazer outro vaso, como ele bem quiser. Então fora da olaria é problema, mas está na olaria, está sobre a roda, deixa ele te moldar do jeito que ele quiser, porque a obra que Deus faz é sempre boa. E é sempre melhor. Deus está tirando algo de Jacó para lhe devolver um filho. Jacó, deixa os meninos ir. Mas é uma fome. Eu permiti essa fome. Eu permiti você perder os camelos, os jumentos, as jumentas, todo o animal de carga. Mas para quê, Senhor? Você não quer ver José? Agora pense comigo, irmãos, se Jacó estivesse na maior boa na terra de Palestina, provavelmente, se não houvesse aquela seca, não haveria o sonho de Faraó, não haveria intérprete, ou a necessidade de um intérprete, José ficaria escravo no Egito, eu não conheceria a história dele, e Jacó não o veria antes de morrer. Eu não estou dizendo que Deus tem que matar a gente da fome, claro que não. Mas o que eu estou querendo dizer é que há adversidades que não foi o diabo que colocou no nosso caminho, foi Deus. Você está me ouvindo? Foi Deus que colocou. Então não fica se sacudindo o tempo todo, Senhor, tira essa luta. Não, me dá graça para eu atravessar, Senhor, porque eu não quero sair do teu propósito, eu não quero sair do teu plano, eu não quero abandonar a tua vontade. É difícil aceitar algumas vontades de Deus, mas é necessário. Não estou dizendo que é fácil, irmãos. Estou dizendo que é necessário. Bom, né? Às vezes não é bom, não. Mas é necessário. E Jacó teve que perder tudo para dizer para os seus filhos, vocês estão olhando um para o outro aí? Vamos buscar trigo no Egito. Tá bom, pai, vamos lá então. E aí eles chegam no Egito. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram
E inclinaram-se ante ele com a face em terra, e José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Interessante que os feixes que José sonhou, eles circulavam José, no sonho dele, e se inclinavam. Eles faziam duas coisas, circulavam e se inclinavam. Isso pode demonstrar a dependência que toda a família de José teria em relação a ele. Mas ele não entendia, sabe por quê? Sabe por quê? Porque José nunca interpretou os próprios sonhos. Jacó assim, está querendo dizer que eu, tua mãe, teus irmãos vamos ser teus escravos? José, não estou falando nada, só sonhei. Eu acho interessante que, sem interpretar os seus próprios sonhos, os irmãos dele cumpriram o sonho que ele teve. Inconscientemente cumpriram. O sonho é o sol, a lua, 11 estrelas, 11 feixes de trigo circulando e se inclinando. Eles cumpriram, porque a Bíblia diz que, e vendo José os seus irmãos, lembrou-se dos sonhos, que está no versículo 9 do 42. Sabe o que eu acho nessa história? Eu preciso encerrar, mas eu acho uma coisa extremamente interessante. Aquelas pessoas que ficam interpretando seus próprios sonhos para mostrar para os outros o quanto Deus o ama e o quanto é superior. Sabe o que eu vejo? Aquele pai que não conseguiu uma escolaridade e usa o diploma do filho para se gabar para os outros. O meu filho estudou em Harvard. Harvard. Sabe nem falar às vezes. Harvard. E às vezes se mostra a esposa como se fosse um troféu, igual o rei Assuero. E às vezes é o marido que alguém quer mostrar. Às vezes pode ser o seu carro, pode ser a sua casa. De repente você não presta atenção no que, ou que está motivando alguma atitude sua. E agora a gente vê que José não deu a própria interpretação de si para o sonho, mas os seus irmãos o cumpriram. O que é isso, irmão Eliel? Que quando Deus for cumprir alguma coisa na nossa vida, Ele vai usar os nossos irmãos para cumprir isso. E não é para você se vingar. Porque eu estou na bênção, hoje na minha família eu era o mais desprezado, mas hoje todo mundo pega dinheiro emprestado de mim, então eu tenho que dar a mão e eles têm que beijar a minha mão. Não, pelo amor de Deus, Deus jamais abençoará alguém para humilhar o outro. Deus abençoou José para abençoar toda a sua família, a sua descendência. Se Deus está te dando, não é só para você, é para você repartir e abençoar outras pessoas, porque tudo que Deus vai fazer em mim, através de mim, Ele vai usar pessoas para fazer, e ninguém é ninguém sem alguém. Você está entendendo? É que eu me basto. É? Quem é que refina a gasolina que vai no seu carro? Quem é que derreteu o ferro para construí-lo? Quem é que construiu os tijolos que foi na sua casa? Qual foi o alfaiate que fez a roupa que você está vestindo? Qual foi a costureira que fez? Foi você que fez. Irmãos, nós dependemos do outro até para nascer. Não foi você que deu a luz a si mesmo. Alguém fez o parto, sim ou não? Alguém te ensinou a falar, você ouviu alguém falar e aprendeu a falar, sim ou não? Alguém te ensinou uma profissão, sim ou não? Alguém te ensinou a palavra de Deus e você creu em Jesus, sim ou não? E nós continuamos dependendo uns dos outros, e todos nós dependemos do único Deus, o Senhor de todos os céus e da terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. O pastor Silas falou aqui para nós orarmos. Posso terminar mais um? Pode ficar em pé então, né? Quer que eu toque direto? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu vou ler o último tópico da minha mensagem só, que eu organizei para encerrar. Aquele que não foi contado. Aquele que não foi contado. O nome dele significa o provedor do nutriente da vida. Eu sou obrigado a abrir a Bíblia de novo, porque isso aqui é muito interessante. Por quê, irmãos? Porque eles têm costume de não contar Diná. Eu fiquei chocado com o sonho do José, porque ele sonhou com 11 estrelas. Era para ser 12, porque Diná também conta, né? Que parece que Diná, de nada adiantou nascer. Mas era para ser 12 estrelas, mas tudo bem. Era para ser 12 feixes no campo, mas como ela não trabalha no campo, né? Ficava em casa lavando a roupa, vamos deixar assim, então vamos colocar que ela é a lua do sonho das estrelas. Beleza. Só que José também foi esquecido na história.
Porque na hora de falar de José, o José disse para os seus irmãos: vocês são espias. Disseram ele: não, nós seus servos somos 12 irmãos. Esqueceram da Diná, filhos de um varão da terra de Canaã. Aí está certo. Eis que o mais novo está com o nosso pai. Está certo também. Mas tem um que não existe mais. Está errado. Com quem eles não contaram é o provedor do nutriente da vida, porque o José é Zafenate Paneia, e Zafenate Paneia significa o provedor do nutriente da vida. Eles estavam diante do provedor do nutriente da vida e disseram assim, ó: ele não existe mais. Legal, né? Isso aqui é extraordinário. Você sabia que os irmãos de José pegaram 3 dias de cadeia no Egito? Não? Não sabia? Então eu vou ler para você não ter dúvida. Gênesis 42, 17. E pô-los em guarda 3 dias na prisão no Egito. E ao 3º dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Aí ele disse: vocês vão ficar todos presos. Sabe por que eles não continuaram na cadeia? Eu tenho que acabar, mas isso aqui está muito legal. Sabe por que eles não continuaram presos? Porque tinha um velho, com todo respeito aos idosos, um velhinho, eles mesmos chamam de velho pai. Tinha uma moça chamada Diná, tinha mais Bila e Zilpa, que provavelmente estavam vivas, e tinha mais alguns esperando o trigo chegar em casa. E se José mantivesse eles todos ali, o trigo não chegava. Então ele diz: eu vou soltar todo mundo e Simeão fica. Simeão fica aqui. É a garantia de que Benjamim vai vir. Quando Benjamim chegar, eu solto Simeão. Mas vocês vão e levam trigo. Por quê? Eu não posso falar, José podia dizer, mas tem alguém lá do outro lado que eu amo. E que eu estou cuidando dele a longa distância. Como Deus está cuidando de você, irmã. Como Deus está cuidando de você, irmão. Você chegou até aqui porque Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado da tua vida espiritual. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Se alguém quiser uma oração, se quiser vir à frente, nós podemos orar juntos uns pelos outros. Alguém deseja? Se os irmãos quiserem, podem vir. Uma outra coisa interessante, enquanto os irmãos vêm, é que Benjamim não foi para o Egito, sabe? Porque tudo que sobrou de Raquel está em Benjamim, porque para Jacó, José era morto. Então ele disse: não, Benjamim fica, vão só vocês. Aí agora eles voltam e dizem assim: ó, pai, o homem é bravo e diz que tem que levar o mais novo. Jacó diz: vocês querem me matar, porque eu já perdi José, e agora vocês vão levar Benjamim? E Deus poderia dizer assim: ó, calma, Jacó, eu vou levar o Benjamim para te devolver José. Faça a tua entrega que Deus vai te presentear. Eu estou te falando, isso aqui é uma profecia para a tua vida. Vem aqui que eu vou orar, vamos orar junto aqui. Faz a tua entrega que você acha que está perdendo, mas com Deus a gente aparentemente perde para ganhar depois. Aparentemente perde para receber em dobro depois, irmão. Porque nós servimos o Deus das surpresas, o Deus dos presentes, aquele que olha para o nosso coração e nos dá aquilo que a gente precisa. Nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer, mas Ele vai dar o que a gente precisa. Amém? Quem quer orar comigo? Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus filhos que ouviram essa palavra. Senhor, obrigado, Senhor. Aparentemente estamos perdendo Benjamim. Aparentemente o Benjamim vai morrer no caminho. Mas, Senhor, o Senhor está devolvendo José. E José significa que o Senhor acrescente outro. E o Senhor está acrescentando algo, mas para isso Benjamim tem que andar. Temos que deixar o Isaac sobre o altar, mas ele não vai morrer. O Isaac não morre porque ele é a promessa não vai morrer. Deus é extraordinário, Deus é mais do que essa prova, Deus é mais do que essa perda, Deus é mais do que essa aparente derrota. É uma aparente derrota, mas ela não é a expressão da grande vitória que virá depois. E Deus vai te dar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te renovar, e Deus vai te encher, e Deus vai te dar a graça que você veio buscar aqui essa noite.